queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Marcos capítulo 2, iremos ler o primeiro versículo e depois a gente vai falar um pouco sobre aquilo que o Espírito de Deus tem para tratar no nosso coração. Marcos capítulo 2, versículo 1, assim que você achar, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Vamos ler de novo? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, e você vai orar do teu jeito, da tua forma, dizendo: Espírito Santo, fala comigo hoje. Diga: eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui ouvindo a direção da tua palavra, ouvindo a direção do teu Espírito, e eu quero sair daqui, ó Deus, com toda certeza, fortalecido na tua presença, em o nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela comunhão dos teus filhos, pela comunhão, ó Deus, da tua igreja. E o Senhor se faz presente aonde a comunhão, aonde a concordância da tua palavra. O Senhor mesmo disse: havendo concordância, ó Deus, entre dois ou mais, o Senhor se faria presente. E nós não temos dúvida, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. Não precisamos nem sequer sentir, basta nós cremos. E assim eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor há de manifestar ainda mais do teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Até agora fomos nós que entregamos ao Senhor a nossa adoração, os nossos cânticos que exaltam e glorificam o teu santo e bendito nome. Entregamos a nossa semente como gratidão ao Senhor. Mas agora, Deus, vem a tua bondade, vem a tua misericórdia, vem a tua fidelidade através da tua palavra. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir não aquilo que nós queremos, mas nós estamos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Espírito Santo, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Dá um sorriso para quem está do teu lado e fala assim: essa palavra é para a minha vida hoje, irmão. No final você vai terminar falando: era para você, irmão. Gente, eu acredito que aqui não tenha. Eu acredito que veio só na parte da manhã, porque à noite geralmente não vem tipo dessas pessoas. Qual, pastor? Pessoas ansiosas. Eu acredito, irmãos, que aqui não tem. De manhã tinha alguns levantaram as mãos e falaram: não, pastor, realmente eu gosto das coisas muito rápido. Agora à noite não tem pessoas ansiosas, pessoas que querem resultados imediatos. Nós estamos vivendo na era do fast food. Você não vai num restaurante e fala assim: por favor, pode demorar quanto você quiser, porque eu estou tranquilo. Você não pega uma fila, você não vai no consultório médico e você gosta de passar um tempo a mais do que foi planejado. Você não gosta, eu não gosto. E se alguém aqui gosta de esperar, em nome de Jesus, não vai embora, que você precisa orar pela minha vida no final do culto. Você vai colocar as mãos na minha cabeça e você vai me abençoar, porque não é possível alguém que gosta de esperar. Irmãos, a gente vai até um supermercado e qual é a primeira coisa que a gente faz na hora de passar no caixa? Você olha a fila mais curta, mas de vez em quando aparece um satanás na fila. Tem 2 pessoas só na tua frente, a outra tinha 8. Aí você entra na fila menor, aí tem um tranca-rua parado ali. E aí aquela fila, eu acho engraçado porque parece que aquela fila do lado que estava maior vai passando e as pessoas vão assim mais ou menos, né? Pega aí, trouxa. A gente não gosta de esperar. E esperar é um processo de Deus na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. E esperar o tempo de Deus, o propósito, para que o propósito de Deus se cumpra através do tempo, nem sempre é fácil. Sair de uma reunião como essa e talvez não tocar naquilo que você veio buscar como resposta, talvez não sair com algo concretizado na tua vida, pode se tornar frustrante.
Pode se tornar decepcionante na nossa caminhada, porque nós somos imediatistas. Além do tempo, gostamos das coisas do nosso jeito, gostamos das coisas da nossa forma, não gostamos de esperar, porque o mundo tem nos ensinado, os dias são remidos. Ei, nós estamos no dia 15, é isso mesmo, dia 15 hoje, 15 de maio de 2022, nós já estamos chegando na metade do ano, e quanto foi rápido esses dias. Jesus disse, os dias serão remidos. Os dias parece que estão encurtando, irmãos. Há um processo de aceleração no tempo, e nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E eu não sei se vai ser bom para você, se vai ser ruim para você, mas eu tenho uma resposta que talvez te confronte nessa noite. Mas você entenda uma coisa: Deus não perde controle de nada, guarda isso no teu coração. Mas nem sempre nós vamos sair com a resposta que nós queremos, mas sempre vamos sair desse lugar com aquilo que nós precisamos. Por que eu estou falando isso? E eu fiz questão de ler apenas o primeiro versículo, dizendo, um dia depois. É porque nós precisamos esperar e saber esperar em Deus. Eu te explico. O que estava acontecendo nesse texto é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, é justamente isso. Capítulo 1 do livro de Marcos. A Bíblia vai dizer que muitos milagres estavam acontecendo. Jesus está na casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, e há uma notícia que se espalha por toda a cidade de Cafarnaum. Só para você ter noção de cidade, não tem nada a ver com a cidade que nós vivemos, cidade de Piracicaba, grande. Cidades daquele tempo eram de poucos habitantes. Casas, naquela época, as maiores casas, estudiosos muito mais preparados do que eu, vão dizer que as maiores casas eram casas de 20, 25, no máximo 30 metros quadrados. Então, para encher uma casa, não precisava de tanta gente. Mas o que estava acontecendo aqui? Há uma notícia. Se notícia ruim corre rápido, notícia boa também, ela tem um processo acelerado e ela acontece também de uma forma rápida. A notícia era, Jesus está na casa. Jesus está na casa. E quando Jesus cura, e se referir dessa casa, nós não entendemos talvez, e eu quero entender que essa casa seja a casa de Pedro, mas a Bíblia vai dizer que quando houve a notícia de que Jesus estava lá, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 29, uma notícia se espalhou pela cidade. Tragam todos, pastor Paulinho, todos os enfermos, todos os doentes. E agora eu imagino todos os doentes sendo levados até a porta daquela casa. Todos que tinham problema de enfermidade, Léo, foram levados até a porta daquela casa. Alguns conseguiram entrar, outros não. Mas a Bíblia vai dizer que todos estavam lá, porque a notícia era, o cara que cura, o cara que resolve, aquele que realmente faz acontecer, está na casa. E essa é uma oportunidade que eles têm de sair daquele lugar de uma forma diferente. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo de número 1 de Marcos, versículo 33. Todos foram levados, só que a Bíblia diz que nem todos foram curados naquele dia. A Bíblia vai dizer no versículo 34, e muitos foram curados, muitos não são todos. Então quer dizer o quê? Que alguns que chegaram naquele dia com problema, não voltaram com problema resolvido naquele dia. E o que fazer quando nós não temos a resposta que nós queremos? O que fazer quando nós não temos o sim, o sinal que nós desejamos? Volto a dizer, nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, queremos as coisas rápidas. Sim, miojo virou uma... Tinha 3 minutos, irmão, tem gente que 1 minuto e meio quer ficar pronto o negocinho lá. Não é, existe um tempo. Só que o que você faz quando uma resposta não acontece da forma que você queria? Entenda algo e guarde no teu coração, preste muita atenção. Primeiro, o tempo é de Deus. Fala comigo, o tempo é de Deus. Agora, você está disposto a esperar o tempo de Deus? Você está disposto a esperar o processo de Deus? Porque eu estou falando isso. Lemos o versículo de número 1, diz, no dia seguinte. Irmãos, deixa eu falar uma palavra profética para o teu coração, para que você aquiete a tua alma e você descanse no Senhor. Se há uma promessa sobre a tua vida e você está vivo, e graças a Deus, tem alguém respirando aqui, levanta a mão, diga glória a Deus, aleluia. Diga eu estou vivo, levanta a mão, diga eu estou vivo. Se você está vivo, se você está de pé e ainda não aconteceu, mas tem uma promessa, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você estiver vivo, a promessa de Deus, ela está sobre a tua vida. Só existe o tempo do processo para que aquilo que Deus prometeu aconteça sobre a tua vida.
Porque eu estou falando para você, pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. Porque se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Porque se não veio a resposta hoje, pode vir amanhã. O que eu não posso é desistir. O que eu não posso é parar. O que eu não posso é deixar com que as setas de Satanás entrem no meu coração por palavras, por situações, e venha o desânimo, e venha a preocupação, e isso domine meu coração, medo domine meu coração, e eu pare de acreditar que existe uma palavra, eu tenho uma resposta para alguém. Talvez ainda não aconteceu, mas eu vim aqui como resposta de Deus para a tua vida, para dizer: o que é de Deus para a tua vida ainda está de pé. Vou dizer de novo, porque 3 precisam receber essa palavra. O que é de Deus para a tua vida ainda está de pé. Jesus estava na casa. De quem era a casa, pastor? Vamos ser sinceros, pouco importa, porque mais importante do que a casa é quem está dentro da casa. Mais importante do que a roupa que você veste é quem está vestindo a roupa. Nós precisamos entender o que é necessário, diferenciar o que é necessário e o que é importante na nossa vida. Tem muitas coisas que são necessárias, mas não são importantes. E nós precisamos ter sabedoria, que Deus nem sempre dá aquilo que nós achamos que é importante, e nós confundimos e achamos que é necessário e nós achamos que é importante. Deus sempre vai fazer o importante na nossa vida. E a Bíblia vai dizer então que Jesus estava dentro de uma casa. E vamos entender pelo menos por 3 coisas dessa forma, decorrer um pouquinho dessa mensagem sobre casa. Primeiro, habitação do Espírito Santo. Eu preciso entender uma coisa. Ei, eu sou, você é morada do Espírito Santo. Você tem noção o valor que você tem? Pastor, pessoas não me valorizam. Talvez pessoas não te valorizem, mas você precisa entender que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Dentro de você mora alguém muito especial, o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que nós podemos entender sobre casa é casa moradia. A sua casa, a sua família, ela tem prioridade com as coisas que são de Deus. Como você descobre, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a palavra, mas como você descobre que uma casa, ela tem prioridade nas coisas que são celestiais? Quando a palavra, ela é pregada dentro da nossa casa, e às vezes até mesmo sem precisar falar, através dos nossos exemplos. Você que é pai, você tem uma responsabilidade sobre os teus filhos. Os teus filhos olham para você, os teus filhos se inspiram em você. Você que é pai, você que é mãe, você tem essa responsabilidade, e a palavra precisa ser pregada dentro da nossa casa. A palavra precisa ser prioridade dentro da nossa casa. Eu preciso encontrar tempo dentro de uma agenda corrida, cheia de compromisso, cheia de tarefas. Eu preciso encontrar tempo para a minha família. Eu preciso ter tempo de comunhão com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu preciso saber como eles estão na escola, quem são as amizades, com quem ele anda, o que ele está assistindo, o que tem influenciado a vida dele quando eu não estou tão próximo. Eu preciso entender que essa responsabilidade é minha. A casa que Jesus está tem a palavra, e a palavra precisa ser prioridade. E segunda coisa, nós podemos entender aqui como contexto espiritual e também eclesiástico, que casa se refere à nossa igreja, lugar aonde nós habitamos, lugar aonde nós estamos para ouvir a palavra de Deus. E o que é principal dentro de uma igreja? A palavra. Louvor maravilhoso, somos impactados, é a presença de Deus que é atraída através do louvor, da adoração, do momento profético, é liberado sobre a igreja está em comunhão, Deus habita no meio dos louvores. E aí eu descobri, irmãos, porque tem um monte de gente que chega atrasado na igreja, é que Deus habita no meio dos louvores, e tem um monte que chega no meio do louvor. Joguei pro alto. É bom ter manto? Lógico que é. Irmão fala assim: não, vocês não são pentecostal não, vocês são a igreja da igreja da parede preta. Irmão, não é a igreja da parede preta, mas nós estamos no manto também. A palavra de Deus é a principal sustento de um homem e de uma mulher. Por quê? Preste atenção, a palavra de Deus tem que ser prioridade. Primeiro, Salmo 119, até anotei aqui, versículo 11: a palavra nos blinda do pecado. Tua palavra escondi no coração para eu não pecar
contra ti. Pecado, acidente. Pecado, erro de percurso, eu não acertar o alvo. Agora é diferente de eu maquinar, de eu planejar. Isso é totalmente diferente. Porque se a palavra eu não baseio a minha vida na palavra, eu estou sujeito ao pecado todos os dias, como a minha carne é tendenciosa ao pecado. Mas se eu não me alimento do Espírito, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, a minha carne, ela domina sobre o meu espírito. É por isso que tem gente que levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Faz um apelo, já faz 150 vezes que reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, já se reconciliou no mínimo 500 vezes, mas está sempre sendo alimentado pela carne, não é a palavra. Porque a palavra de Deus, João, ela gera arrependimento, ela gera mudança. Eu evito o pecado, eu desvio o meu percurso, eu estou indo por esse lado, e esse lado eu sei que vai errar, mas a palavra, como vou falar na segunda parte aqui, ela me direciona aos caminhos certos da minha vida. Se a palavra não é prioridade na tua vida, irmãos, você está propício a todos os dias tropeçar na mesma pedra. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra que te direciona. Tem muita gente que está aqui, que está colhendo consequência, porque a tua direção não foi pela palavra, foi pelo impulso do homem, de conselhos errados. Só que existe uma lei na Bíblia que diz o seguinte: aquilo que o homem planta, ele vai. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmãos. Aquilo que o homem planta, ele vai. Você tem o direito de escolher se você planta, irmão, mas você é obrigado a viver a colheita daquilo que você plantou. Se eu tenho a palavra como prioridade na minha vida, a palavra é luz para os meus pés. Ela direciona a minha vida. Eu não tomo mais decisões por impulso, por emoções, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu suponho, porque alguém falou, ou na multidão de pessoas que talvez a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, a voz de Deus é o Espírito Santo que é revelado através da palavra de Deus. Porque a palavra tem que ser prioridade. Jesus disse na oração que ele fez em João 17:7, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando eu estou debaixo da palavra, e quando a palavra direciona a minha vida, eu vivo num processo de santificação. Preste atenção no que eu vou dizer. Hoje eu estou aqui e eu preciso estar em comunhão com Deus. Amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. Nunca é um retrocesso a minha vida espiritual. Pastor, eu parei. Não, todo mundo que acha que parou na sua vida espiritual, você não parou, você está retrocedendo. Porque é de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória, que é um movimento contínuo que eu preciso buscar. Eu me santifico hoje, amanhã eu me santifico mais, depois da manhã um pouco mais, depois da manhã um pouco mais. Por quê? Porque eu estou num caminho e eu tenho um alvo. E qual é esse alvo? Reino de Deus, salvação, vida eterna. E isso só se construi com o quê? Santificação. Jesus está pregando o quê? A palavra. Escute, irmãos, entenda o que eu vou dizer para você, por favor. Jesus não veio para essa terra para fazer milagres. Como assim, pastor? Eu te explico. Jesus usou os milagres em alguns determinados momentos para ensinar sobre o reino. Porque tudo tem um propósito. Até nos milagres Jesus falava de salvação, de reino, de vida eterna. Jesus veio nessa terra para nos ensinar o caminho, a dizer que esses percursos que nós estávamos já condenados, já tínhamos a condenação eterna, e Ele morreu como um cordeiro mudo, ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos direcionar e nos ensinar que isso aqui vai acabar. Os nossos carros, pastor, o senhor não sabe o carro que eu comprei. Glória a Deus por isso, irmãos. Viva bem nessa terra mesmo, mas você não vai levar seu carro. Pastor, eu comprei uma casa no condomínio. Deus seja louvado que você compre 2, 3, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique tudo que você tem, mas você não vai levar isso. Você não vai levar a conta do teu banco, irmão. A minha, se levar, misericórdia. Você não vai levar as coisas que são palpáveis. Jesus disse, quem disse? Jesus, diga comigo, Jesus disse, olha que Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra. Por quê?
Quando Jesus estava dizendo isso, irmãos, por favor, entenda o que está escrito no contexto. Ele não estava dizendo que não pode ter. Só que aonde está o nosso tesouro, está o quê? O problema não é ter. O problema é ter amor naquilo que você tem. O problema não é conquistar. O problema é ter amor naquilo que você conquistou. É por isso que Jesus disse: acumuleis tesouros nos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tudo aqui vai acabar. Isso tudo aqui vai terminar. E creio eu que essa geração que nós estamos vendo crescer pouco à frente de nós será a geração do arrebatamento. Eu tenho praticamente certeza nisso. E o que nós precisamos entender, muito mais do que nos atentarmos às coisas da terra, precisamos olhar para o céu e saber que o Rei está voltando, Jesus está voltando, buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue, a qual se posiciona na palavra, a qual que não se vende por coisas erradas, a qual tem realmente um posicionamento em viver o que há santos separado diante da presença de Deus. Jesus está na casa. E aqui entra a história de um homem, irmãos. Eu nem ia falar muito desse homem aqui, mas vamos falar um pouco desse homem aqui, que a gente não sabe o nome, mas é interessante. Tem um paralítico, não se tem o nome dele. Só que o entender do versículo 4, quando você lê esse texto, a menção é, e eu faço questão de ler: e não podemos aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram um telhado. Então eles tentaram pela porta, eles tentaram pela janela. O problema não era a porta fechada, certeza. Por quê? Tinha muita gente na porta. Tinha muita gente parada na porta. A casa não era grande, tinha uma multidão, e os caras queriam entrar pela porta. Só que tinha muita gente na porta. Irmão, só vai apertar só mais um pouquinho. Depois vai entrar a parte do glória a Deus, vai ficar bacana, e a gente vai sair daqui lá no alto, voando no Espírito Santo, para ficar tranquilo. Mas tinha muita gente na porta, principalmente fariseus, saduceus, líderes religiosos, que pararam na porta. E eles estavam ali, Celso, justamente, sabe para fazer o quê? Para ver o que Jesus estava falando, porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Como que é o meu sinal, meu irmão, hoje? O que falaram? Eu tenho sinal agora dos pessoal lá. Todo mundo diz que tem sinal, eu tenho agora. Ó. É por causa do topete. Deixa eu cortar um dia o topete. Vai ficar? Não muda? É pro resto da minha vida agora isso aí. Então tá, agora eu sou assim, ó. Pegue eu agora. Hã? Só que agora com os irmãos. Hoje eu bati um rango com os irmãos ali hoje. É verdade, estava bom demais. Mas o problema aqui, irmãos, não era se a porta estava aberta, porque a porta estava aberta. O problema aqui é que esse rapaz que precisava, olhe para cá, de glória a Deus para você entender. Esse rapaz que precisava, ele não conseguia chegar até Jesus, não era porque a porta estava fechada, era porque tinha gente na porta e não deixava ele entrar. Vai doer um pouquinho, irmãos, só um pouquinho. Mas só um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, eu prometo que é só um pouquinho. Mas é o Espírito Santo. Depois você chega lá na sua casa, você reclama com ele, que está tudo resolvido, entre nós está tudo resolvido. Tem muita gente, irmãos, que trouxe a religião para si mesmo, e ela ficou na porta. E o que acontece? Ela impede pessoas que querem e precisam chegar até Jesus. Elas param na porta, elas são empecilho. Pastor, me explica facilmente, preste atenção. Eu não sei se você já ouviu isso. Se você já ouviu, vai ser a 20ª vez que vai ouvir. Se você não ouviu, vai ser a 1ª, 2ª, 3ª. Ou se você não ouviu, vai ser, com certeza vai ser a 1ª. Mas eu me lembro quando, antes de eu me converter, vizinha da minha casa, irmãos, tinha uma irmã. Mas pensa numa irmã abençoada. E eu, quando eu chegava em casa, eu não era convertido, eu ainda não conhecia Jesus. Eu chegava em casa, ela parava no portão da casa dela e falava assim: ei, você precisa se converter, viu? Você precisa ir para a igreja. Irmãos, ela falava isso. Pode falar isso agora? Eu já perdoei, irmãos. De verdade. Eu já perdoei. Mas ficar com uma raiva. Falar, essa miserável não tem testemunho nenhum para falar de mim. Maurício, Deus abençoe, meu querido. Ela não tinha moral nenhuma para falar comigo. Mas ela falava o quê? Você precisa ir para a igreja. Aí eu passava, irmãos, de dia, um horário aleatório, perto da casa dela. Irmãos, era uma gritaria. Era um xingando o outro. Era aquele negócio que, irmão, sabe aquelas coisas que num barraco, sabe briga de família mesmo? Quando tem aquele churrasco, que um traz a picanha, outro traz só o filezinho da borboleta lá, do frango lá. Irmãos, aquela... Eu falava, o quê? Eu?
ir para a igreja e ser igual essa mulher. Sabe o que é que essa mulher? Irmãos, eu perdoei. Ela fala comigo assim: o pastor já perdoou. É que eu repito tanto isso, parece que eu não perdoei, mas eu perdoei ela já está tudo liberado entre nós, irmão. Inclusive ela já mora com o Senhor, acredito eu que ela já está com o Senhor já. Mas irmãos, ela era uma porta, ou melhor, ela parava na porta. Por quê? Porque ela não deixava, eu não conhecia, ou não queria conhecer o evangelho da forma que ela queria pregar. Isso representa o quê? Pessoas que ficam na porta, não se posiciona, não entra e não sai. Sabe aquela história que Jesus, ou melhor, que Elias disse para o povo: ei, vocês precisam se posicionar. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Ou vocês seguem ao Senhor, ou vocês seguem aos deuses. Há uma palavra profética para essa igreja de posicionamento hoje, e eu sei que essa direção é a partir da minha vida. Nós precisamos, ao invés de ser empecilhos, de fechar a porta, nós precisamos ser ponte para o evangelho chegar até as outras pessoas. E eu vou profetizar algo na tua vida: Deus vai usar a sua vida para trazer pessoas até o evangelho da salvação. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmão, pelo amor de Deus. Eles estavam na porta, eles estavam travando a porta. Aí o versículo 4 vai dizer que esses homens queriam levar esse rapaz até a presença de Jesus. E eles dão um jeito. Fala comigo assim: quem quer, sobe a voz em nome de Jesus, fala assim: quem quer, faz. Quem não quer, fala assim: dá desculpa. Tem muita gente que está aqui, que a vida poderia estar muito melhor se você não fosse bom de desculpa. Sabe qual é o problema? O brasileiro tem uma fama, irmão, de aquele negócio de gambiarrista. Aqui não tem, veio de manhã, porque de manhã levantou a mão. Aqui não tem. Queimou uma luz na cozinha. Aí a mulher, toda carinhosa, diz: bem, amor, chuchu. Como que a Elisângela fala para você? Não era em casa, não. Hã? Essa moça não era em casa, não. Aí ela fala toda carinhosa, fala assim: amor, faz 8 dias que queimou a luz da cozinha. Você pode trocar para mim? Aí o cara, espírito de gambiarrista, é que nem alguém teve Fusca em Brasília aqui, levanta a mão. Pode levantar. Não tenha vergonha do seu passado, irmão. Jesus, eu também tive já. Aqueles velhos, aqueles assim, quebrava o cabo do acelerador. O que tu fazia? Metia uma chave, acelerava um bagulho assim, metia uma chave atravessada, ligava o carro e se colocava. Gambiar. Aí, amor, troca a luz pra mim. 8 dias depois, aí ele vai ver um quarto que não tá usando muito, um cômodo da casa que não tá usando muito. A lavanderia não usa de noite, né? Ó o banquinho. Vai lá na cozinha. Wesley, Deus está revelando. E ó, não, então tá bom. A Marja fez assim, não, então tá bom. A gente tem a mania de gambiarra. Tá com uma dor. Aí melhora. O que faz? Vou mantendo assim mesmo. Só que o problema qual que é? A gente pega isso e a gente traz para a vida espiritual. E a gente começa a dar um monte de desculpas, um monte de gambiarra. Não precisa tudo isso não. A gente tira daqui e coloca ali. Quando precisar de alguma coisa a mais, a gente vira o crente 6 horas. 6 horas por mim. Porque aí eu não quero tanta responsabilidade, porque não dá. Escute, irmãos. Tem muita coisa na tua vida que poderia estar muito melhor hoje. Eu falo para você uma coisa, um dia eu fui ministrado por essa palavra, o Espírito Santo me arrebentou. Eu estava ouvindo uma pregação, porque eu também escuto, irmãos, eu ouço bastante coisa. E eu estava ouvindo uma pregação e o pastor usou essa frase: Deus não aceita as suas desculpas. Pode ser a melhor que for, você pode falar para mim, é a melhor desculpa que você possa dar. Você pode convencer quem está do teu lado, quem está na tua direita, na tua esquerda, tua família. Mas Deus você não convence, sabe por quê? Porque Deus sempre nos dá oportunidade através de problema. E quando Jesus, eu vou te provar para você que Jesus não aceita desculpas. Uma figueira, o que tinha nessa figueira? Preste muita atenção. A figueira não deu fruto e não era tempo de dar fruto.
Vamos imaginar agora, irmão, conjecturar para a gente correr para o final da mensagem. Essa figueira poderia ter chegado para Jesus quando Jesus foi procurar fruto nela, dizer: olha, Jesus, não é o meu tempo, o Senhor me criou. Mas a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou aquela figueira e no outro dia ela estava seca. Tem muita gente que não prospera porque tem boas desculpas. Tem muita gente que não prospera porque gosta de ficar dando bons argumentos. Esses caras viram a dificuldade, e todos nós no nosso processo temos dificuldade. Nada vem mastigado na nossa mão, irmão, olha para cá. Nada vem mastigado na nossa mão. A gente precisa passar pelo processo, os desafios, irmãos, todos os milagres. O cego Bartimeu, ele queria ver Jesus, mas a Bíblia diz, ele queria falar com Jesus, mas a Bíblia diz que tinha uma multidão do lado. Zaqueu queria ver Jesus, teve que subir na árvore, porque tinha uma multidão, não dá para ver. Nós sempre vamos ter obstáculos. Evangelho, escute, irmãos, evangelho não é uma sala de ar condicionado, onde você deita e diz assim: ó, tá tudo tranquilo, tudo favorável, deixa as coisas do jeito que tá, e tudo cai na tua mão do jeito que você quer. Não, existe um processo, existe um trabalhar de Deus, existe dificuldades que não é Satanás, é Deus colocando para te preparar, para ver até onde você vai, e para literalmente despertar em você o que você realmente é diante do Senhor. Se é para aplaudir, aplaude, irmão. Abriram o telhado, e a Bíblia vai dizer que desceram um paralítico. Você pode repetir comigo em voz alta, em nome de Jesus? Fala assim: desceram um paralítico. Irmãos, precisaram descer o paralítico para ele chegar perto de Jesus. Sabe como chama isso? Evangelho da graça, Fabrício. Por quê? Porque quanto mais nós descemos, mais perto de Jesus a gente fica. Nasci assim, vou morrer assim, e vai para o inferno assim. Eu não mudo, pastor. Olha, eu me converti, mas olha, de vez em quando, eu já ouvi isso muita vez, eu desço da cruz. Olha para o mundo lá e fala assim: ai, que medo do ser. Ajuda eu a pregar. Fala assim: ai, que medo do ser, irmão. Não, porque aqui é convertido, mas a minha mão não converteu, não. É? Sabe o que vai acontecer com você, filho? Jesus vai voltar, você vai ficar não convertido. Simples. Porque eu volto a dizer, quanto mais nós descemos. Zaqueu, cara, pensa num cara, irmãos, o cara era bambambam, respeitado e temido e até odiado, em alguma parte era odiado, mas era um cara respeitado. A Bíblia diz que quando ele subiu na árvore, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce. O processo de descer é o reconhecimento de que nós não somos nada sem a presença, sem a graça de Deus. Você nem respiraria se não fosse pela misericórdia de Deus. Ezequiel, desce na casa do oleiro, aperta, amassa. Sabe o que é o melhor? O processo de Deus na nossa caminhada é literalmente estar nas mãos do oleiro, porque pode doer, mas está na mão certa, e Ele vai fazer do jeito certo para a nossa vida. Esse rapaz desceu, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, e essa fé, irmãos, ela é interessante, porque eu sempre achei que essa fé era a fé dos 4, mas na verdade é a fé dos 5, porque para o cara aceitar que os caras carregassem ele, amarrassem a maca dele e descessem ele, o cara também tinha que acreditar. Então essa fé era dos 5, mas um dia alguém me perguntou algo muito interessante. Disse assim: peraí, pastor, então essa fé era uma fé substituta? A fé desses homens substituiu a fé desse rapaz? Não, não existe fé substituta. Existe fé intercessória. Preste atenção. Tem muitas pessoas que estão orando pelo filho que está distante. Você não vai usar a fé dele, nem tem como você usar a fé dele, mas a sua fé vai mover situações para que a presença de Deus encontre o coração dele. Então não existe fé substituta, existe fé intercessora. É por isso que Deus, quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que eles estavam na casa de João Marcos e eles oravam. Eles estavam aqui intercedendo, mas Deus estava trabalhando na vida de Pedro lá. Por isso que eu quero dizer para pessoas aqui: não pare de orar, não pare de interceder. Você não pode substituir a fé de quem você está orando, mas você pode interceder por essa pessoa, e o processo de Deus vai acontecer na vida dela. Eles desceram, e eu acho aqui lindo.
Jesus disse, irmãos, e dá para fazer um paralelo aqui? Meu Deus do céu, essa hora aqui dá certa? Tá, eu vou terminar. Só uns 10 minutos, irmão. Eu acho interessante aqui, irmãos, porque a Bíblia não chama esses caras de amigos, pastor. Mas nós entendemos o quê? Que esses caras eram amigos. Pela atitude que eles tinham com esse rapaz, eles eram amigos. Agora tem um outro paralelo. João capítulo 5 vai falar que Jesus chegou no tanque de Betesda e viu um rapaz há 38 anos lá. E esse cara estava lá, irmãos, 38 anos, quando Jesus disse para ele, se quer ser curado, ele falou assim, Jesus, não tem ninguém que me jogue na água. Agora preste atenção, irmãos, 38 anos no mesmo lugar, o cara não fez amizade com ninguém. Pra cá, entre nós, o cara era chato pra caramba. Não é quem está do teu lado. Você vai dar divórcio isso aí, irmão. Não é quem está do teu lado, mas fala assim, mas o que tem de gente chata, não? Fala para mim, ajuda a pregar, irmão, misericórdia. Você está vivo, olha para o irmão do lado e fala assim, o que existe de gente chata, não? Se você conhece um, não precisa não se manifesta se estiver perto. Só levanta a mão se você conhece alguém chato. Pode levantar as duas mãos? Tem uns que é chato demais. Gente do céu. Mas pensa, uns são chato. Mais chato. Acho que se passar pulando, de tão chato que é, passa debaixo da porta, entendeu? De tão chato que é. Relacionamento. A gente precisa ter pessoas que nos levem para perto de Deus. E nós precisamos fazer uma análise na nossa vida. Eu já estou terminando, irmãos. Se nós também somos bons amigos das outras pessoas. Se alguém depender de conhecer Cristo através da tua vida, você afasta ela ou você ela mais para perto? Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus perdoa os pecados desse rapaz. E preste atenção, porque visivelmente o que era mais necessário, necessitava aquele rapaz, era voltar a andar. E aqui Deus ministrou no meu coração, no evangelho, o mais importante não é as coisas que nós tocamos, que nós conquistamos, ou que acontece com a gente, mas o mistério no evangelho, o maior segredo e a maior vitória é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Preste atenção que você vai dar um glória a Deus. Jesus envia os discípulos, ele diz, olha, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão andar pelas aldeias, e os caras vão pregando, os caras vão levando o evangelho, e é Jesus na testa de todo mundo, e pai, prega. Sabe o novo convertido, irmão, quando eu quero pregar pro papagaio, pro cachorro, pro periquito, irmãos, quando eu me converti, eu pregava para mim mesmo no espelho. É sério, irmãos, as primeiras pregações minhas, eu pregava para mim no espelho, e tinha dia que eu nem entendia. A primeira pregação minha, irmãos, pastor Joel, 7 minutos durou uma pregação. Eu parecia locutor de rádio da M, narrando o jogo de futebol. Tem uns que tacam assim, né? Meu Deus, meu Deus do céu. Eu só vou numa igreja dessa, irmão, eu passinho para trás e ó, saio correndo. A primeira brecha que dá, eu vazo. Mas, irmãos, até esqueci o que eu estava falando. Ai, Jesus. Deixa eu ler aqui. Está anotadinho aqui. Ai, lembrei. O evangelho mais importante não é aquilo que nós tocamos. Porque você pode sair daqui com um problema de saúde. Preste atenção. E você pode entrar aqui com um problema de saúde e pode sair talvez hoje. Isso não aconteceu. Volta a falar com Jesus. Jesus enviou os discípulos, os caras foram pregar o evangelho. Aí os caras voltam tudo dizendo, Jesus, no teu nome, que Jesus lindo, no teu nome nós expulsamos demônios. Eles se submeteram, as pessoas foram curadas. Olha o que Jesus diz para eles, irmãos, filhos, vocês estão se alegrando por causa disso? Vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito
do livro da vida. Jesus estava dizendo isso aqui é consequência, porque Jesus diz primeiro, perdoados estão os seus pecados. Jesus estava dizendo, eu estou começando pelo mais difícil, porque perdoar pecado só sabe quem realmente recebeu o poder do perdão do pecado. Irmãos, perdoar pecado não dá para saber aqui nessa noite quem foi perdoado, quem não foi, porque é você, o Espírito Santo, é um tratamento. Então o que nós precisamos entender? Mais importante do que levantar e andar é saber que meu nome está escrito no livro da vida. Mais importante que uma porta se abrir, mais importante que uma resposta vir, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Uou! Se coloque de pé. Irmãos, olha para cá, isso é muito claro. Ver os sinais é importante, mas isso não era mais importante para Jesus do que a salvação na vida daquele rapaz. Sabe o que me deixa louco no evangelho, irmãos? Eu fico apaixonado por uns negócios que eu vejo no evangelho. Tem gente, irmãos, que entra aqui, o cara está arrebentado. O cara falou assim, pastor, eu peguei aquela palavra, já ouvi isso? Eu peguei aquela palavra, a melhor semana da minha vida. Aí não deu nada certo naquela semana, irmão. Só que o cara vem num culto de domingo na outra semana, ele sabe que o que é mais importante não são as portas que abriram, talvez os contratos que ele assinou. Sabe o que é? Ele saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Aí o cara chega aqui, irmãos, ele não tem nada, deu tudo errado na semana dele. Se vê a pessoa se entregando, adorando a Deus, levantando a mão, exaltando o Senhor. Por quê? Porque o maior sentimento não está baseado naquilo que eu conquistei. O maior sentimento está baseado naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. O quê? A minha salvação. É por isso, irmãos, que o evangelho é loucura. O evangelho é loucura. O evangelho é coisa de louco, irmãos. Porque nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, Jesus já entregou para mim e para você. E eu tenho um recado muito interessante, é de graça, você não precisa pagar nada. Ele já pagou pela tua salvação. Ele já pagou pela tua salvação. Porque eu preguei tudo isso só para você entender uma coisa, porque vai ter dia que você vai sair daqui e você não vai ter a resposta que você queria aqui na terra. Talvez nesse dia você não receba uma palavra que você gostaria. Isso não aconteceu comigo. Talvez você não tenha a resposta que você deseja. Mas sabe por que o evangelho é fantástico? Porque nós não podemos basear a nossa vida naquilo que nós temos. Porque a maior alegria de um homem, de uma mulher de Deus, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Tem uma notícia para você: Jesus morreu na cruz por você. E sabe o que é o mais importante de tudo isso? Quando tudo isso acabar, Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar muitas moradas. Tem um lugar para mim, tem um lugar para você, tem um lugar para tua casa, tem um lugar para tua família. Eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí os caras falaram assim, ó, eu tô terminando, mas certo, mais 5 minutos. Dá para ficar de pé, irmão? Tá gostoso? Aí os caras ficaram pensando, os religiosos, os caras falaram assim, não, esse homem é louco. Como assim perdoar pecado? Esse cara só pode ser louco. Como ele está falando? Os caras pensaram, irmãos, pensaram. É por isso, irmãos, toma cuidado. Deus conhece até o nosso pensamento, irmãos. Aí os caras falaram assim, como pode? Aí Jesus, sabendo que eles estavam se arrazoando no coração deles, Jesus disse para ele, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Primeiro, eles não sabiam com quem eles estavam falando. E esse é o grande problema de alguém ser crítico em alguma coisa que ele não conhece o que é. Crítica, preste atenção, da palavra original critério. Para eu criticar alguém, eu tenho que ter critério. Eu tenho que saber no mínimo o mesmo que ele sabe. Como que eu vou falar de engenharia com alguém que eu não sei nem fazer direito conta de 5 vezes alguma coisa? Como que alguém quer criticar alguém se não tem base? Irmãos, o que tem de xereto, desculpa, mas na vida da gente, quer dar palpite e não sabe de nada. Olha para o irmão do lado e fala assim, irmão, eu amo sua vida. Não vai falar isso aí não. Deixa quieto. Pula. Você fala só eu amo sua vida. Fala eu amo sua vida. Só ficou não amo sua vida. Isso. Mas tem gente que quer cuidar da vida dos outros. Irmão, tem dia que eu vou colocar um ninho de gato lá em cima lá. Quer cuidar da minha vida? Leva um gato. Gato tem 7 vidas? Se eu tenho que criticar alguém, eu tenho que ter critério para falar alguma coisa. Se eu não tenho critério para falar de algo,
Fecha a boca. Fica quieto. Cuida da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Os caras ficaram falando de Jesus sem saber quem Jesus era. Irmãos, eles esqueceram que quando Jesus foi descer as águas do batismo, João Batista revelou quem realmente Jesus era. Eles estavam dizendo, ele não pode perdoar pecado. Mas acho que eles faltaram daquele culto que João Batista pregou. Por isso não falta de culto não, irmão. Jesus vai descer as águas do batismo. Aí João Batista diz, este é o Cordeiro de Deus, que foi descido, que foi enviado para a remissão dos meus pecados. Irmãos, naquela época, o que eles pensavam? Para que perdoar pecado, tem que matar um cordeiro, e o sangue do cordeiro é jogado no propiciatório, e acontece tudo aqueles negócios lá, e o cara está perdoado. Aí eles esqueceram que estavam falando com Jesus, o próprio cordeiro, vivo. Aí Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Aí, irmãos, o lindo aqui, Jesus olha para aquele rapaz e diz, pega a tua maca e anda. Pode subir, Louvor. Agora, irmão, você consegue imaginar a cena? Eu não sei como foi o cara. Eu vou imaginar eu fazendo isso. A hora que Jesus diz, irmãos, o cara queria entrar, olha para cá, e ele não conseguia entrar com ele. Aí agora na hora dele sair, irmãos, imagine, não sei se você assistiu aquele filme Todo Poderoso, que faz assim, ó. Eu imagino, irmãos, a hora que aquele cara, Jesus, falou assim, ó, pega a tua maca e anda. Eu acho, não está escrito isso, irmãos. Isso aqui eu falo. Eu acho que ele saiu assim, ó. Só aqui com a cama na costa, aqui, ó. Tipo assim, segura esse rojão aí. Quando Deus faz... Ah, não, você não dá glória a Deus aqui, irmão. Você está gelado demais. Quando Deus manda, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Tinha muita porta fechada, tinha muita coisa que aos teus olhos era impossível, mas basta uma palavra de Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Vai abrir caminhos aonde você nunca imaginou na sua vida. Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Ele entrou, a Bíblia diz que esse homem entrou deitado, mas saiu andando. Esse homem saiu carregado, saiu carregando a maca. Ninguém abriu a porta para ele, mas quando ele recebeu uma palavra, todos saíram da porta para ele passar. Jesus está mudando a história de pessoas aqui nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus, e agarre se você crê. Tinha muita coisa que até ontem estava dando errado. A partir de hoje, pela palavra profética, vai começar a dar certo em nome de Jesus. Se é para aplaudir, aplauda, irmão. Se nós vamos terminar. Tá aí no pente já? Tá no pente já? Pode ir igual vocês quiserem. Agora escute só, presta atenção, vou fechar a Bíblia, senão dá uma meia hora de pregação. Olha para cá. O cara está saindo, a maca, até agora ele precisava ser carregado. Aí eu acredito, irmãos, também não está escrito, mas eu estou ferindo a Bíblia. Eu quero que você entenda. Se você não quiser achar desse jeito, não tem problema, mas vamos tentar só entender uma coisa. Esse cara chegou com a maca na casa dele. Só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo. Ele chegou na maca na casa dele. Ele foi no quarto. Está escrito isso, pastor? Não, eu estou falando. Isso é o meu achômetro dentro do contexto. Ele pegou a maca e ele pendurou. A cama dele estava aqui. Ele pendurou bem na parede de frente da cama dele. Bem de frente. Aí todo dia, Daniel, quando ele acordava, ele abria os olhos, ele via a maca. E ele falava assim, foi de lá que Jesus me tirou. Aí no outro dia ele dormia, ele abria os olhos, ele via a maca, e ele lembrava, foi de lá que Jesus... Sabe qual é a maior forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor Jesus todos os dias? É lembrar de onde Ele nos tirou. Pastor, eu tinha um monte de problema. Irmãos, esses problemas aqui na terra não é nada perto de que, se você não entendesse o que é o plano de salvação na tua vida, a tua condenação seria eterna. Sabe da onde Jesus te tirou?
do inferno. Então todos os dias que você abrir os seus olhos, lembre, Ele me tirou da condenação do inferno. Era para eu ir para lá, mas hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. E o meu maior motivo não é a maca que eu carreguei, é saber da onde Jesus me tirou, porque as consequências acontecem, irmão. Milagre acontece, porta aberta acontece, coisas acontecem, mas o mais importante é saber: Jesus me tirou do inferno e hoje eu sou cidadão do céu. O meu nome está escrito no livro da vida. Levante as suas mãos que eu quero falar algo para você. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Talvez hoje você não tenha sequer um motivo humano, carnal, para você agradecer a Deus. Talvez você veja aqui dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu abandono tudo. Jesus está dizendo: não é o que você vai conquistar, é o que eu já conquistei para você na cruz do Calvário. Eu queria convidar você a não pedir nada nesse momento, mas você agradecer a Deus por saber de onde Jesus te tirou. Ele te tirou de uma condenação eterna. Ele te tirou de um lugar do vale da sombra da morte, e Ele te deu vida, e vida em abundância. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Oh!